Bem-vindos ao Fundamental Canal de novo. Hoje estreamos uma rubrica neste vosso canal do Jornal Fundamental intitulada Do Local ao Global. É uma rubrica que vamos publicar sempre na terceira sexta-feira de cada mês e que tem como nosso convidado e comentador residente Pedro Afonso. Pedro, muito obrigado por teres aceitado o convite do Fundamental para esta ideia, para esta rubrica que, doravante, vamos manter aqui no Fundamental Canal. Obrigado, eu. É um gosto enorme poder colaborar com este jornal, com o qual comecei a colaborar há 30 anos, no início da década de 90, com uns artigos numa PN que entregava um colaborador vosso que trazia para cá e, portanto, dar continuidade a essa colaboração agora num estilo diferente. Já não é o jornal escrito, já não é o jornal que nós íamos aos cafés ver quando é que vinha o Fundamental com aquelas notícias bombásticas. É uma coisa, é algo diferente, portanto é um gosto enorme para mim estar aqui. E acredita, Pedro, que comparando com esses tempos, hoje chegamos... Antes chegávamos a muita gente, mas hoje chegamos a muitas mais pessoas e hoje temos até, inclusive, a noção perfeita da quantidade de pessoas que abrangemos com este novo formato digital. Eu gostava de contextualizar a rubrica. É uma rubrica de comentário, de opinião e de análise que vai ser protagonizada pelo Pedro e que, no fundo, vai ser aqui uma conversa entre nós. Claro. Este convite foi feito ao Pedro Afonso quando o Pedro Afonso se tinha disponibilizado e tudo indicava seria o candidato do PSD de Alenquer às autárquicas, às presidenciais do nosso concelho. Às presidenciais do nosso concelho. Nunca se sabe. Nunca se sabe. De 2025. Entretanto, como os leitores e seguidores do Fundamental sabem, o Pedro... por razões que são publicamente conhecidas, retirou a sua candidatura, a sua disponibilidade para ser candidato, mas o Fundamental entendeu manter o convite para esta rubrica e é com muito gosto que aqui estamos. Pedro, vamos começar precisamente... Vou começar precisamente por te desafiar para comentar exatamente o contexto pré-eleitoral que vivemos no nosso Concelho de Alenquer. Temos um candidato socialista já identificado e apresentado, temos um PSD num rebuliço, depois de há um mês e meio, 2 meses, pensarmos que estava tudo tão calmo, de repente o PSD estava, e de repente ficámos sem candidato do PSD, sem comissão política, agora vai haver eleições. Como é que analisas todo este afã alenquerense? Para mim, e começando pelo PSD, eu não consigo fazer uma análise desligando-me daquilo que aconteceu comigo, não é? Claro. Posso fazer aqui um pequeno resumo do que se passou. Foi muito simples. Eu fui convidado pela estrutura do PSD para ser candidato em março, aceitei em maio. Entretanto, a Nacional tem marcado o Congresso para, salvo erro, setembro, depois adia para outubro e diz que só aprova candidaturas em outubro, e a Distrital achou por bem haver um novo convite mais perto do Congresso do PSD, e foi-me feito esse convite por unanimidade das pessoas que estavam naquela reunião. Na reunião da Comissão Política Conselhia. Da Comissão Política Conselhia, que estavam presentes também o Presidente da Distrital e o Vice-Presidente da Distrital, e aceitei com muito gosto. Aliás, eu de seguida dei uma entrevista ao Fundamental, passado uns dias, a dizer precisamente isso, que estava muito motivado para poder avançar com um projeto da candidatura à Câmara Municipal. Acontece que, passado poucos dias dessa entrevista, sai um comunicado em que diz que a ata que chegou à Distrital chegou de uma forma que não era procedimentalmente correta, o que é, eu não tenho outra forma de dizer isto, que é mentira, se chegou de forma correta. Estamos a falar da ata que foi produzida na tal reunião, onde o Pedro Afonso foi aprovado como pela segunda vez. Por unanimidade. Sim. Pela segunda vez, porque já em maio tinha acontecido a primeira aprovação. E com outras inverdades, a dizer que eu apenas tinham falado nessa reunião, aventado que eu apenas poderia ser uma hipótese. Entre várias hipóteses, era uma possibilidade eu ser candidato. Ora, não se falou em mais nome nenhum, o meu nome foi o único que foi falado nessa reunião, foi feito o convite.
O que é que aconteceu, Pedro, entre esse dia e essa posição? Não sou eu a pessoa que poderá responder a isso, porque acho que é legítimo as pessoas mudarem de opinião. É legítimo uma pessoa apoiar um certo candidato em determinada altura e passado X semanas ou X meses achar que realmente não foi o correto e mudar de opinião. O que não é correto é mentir. Isso é que não é correto, porque realmente o meu nome foi o único que foi aventado e que fui convidado nessa reunião. Bom, Pedro, não houve mais possibilidades. As pessoas têm direito a mudar de opinião, mas se há uma aprovação por unanimidade, se há uma pessoa que tem a responsabilidade de coordenar um projeto e de conduzir uma comissão política conselhia, o que confere a essa pessoa, naturalmente, responsabilidades também acrescidas. Sendo o Pedro Afonso, e aqui acrescento eu, Pedro Afonso não, um militante qualquer do PSD de Alenquer, já foi vereador, tem um histórico de mais de 30 anos ao serviço do partido. 12 anos da Assembleia Municipal. Então, mas muda-se assim de opinião, de repente? Pois, também não consegui perceber o que é que se passou entretanto. A verdade foi esta que aconteceu e eu jamais pactuarei com mentiras. Assim que o Presidente da Distrital, e aqui um agradecimento especial ao Presidente da Distrital, tornou pública a ata em que realmente estava a assinatura de todos os elementos e em que se falou apenas num candidato e em que foi feito um convite apenas a uma pessoa, ficou em cima da mesa toda a verdade do que se tinha passado até ali, e eu gosto muito de ser fiel aos meus princípios e valores, não tinha outra opção que não retirar-me da candidatura, porque jamais iria trabalhar com pessoas que faltam à verdade em alguns aspectos. É sem dúvida pessoas que se retrataram ao Presidente da Distrital, se retrataram à própria Conselhia, mas esqueceram-se, eu já não falo de mim, esqueceram-se do principal, que era retratar-se perante o povo de Alenquer, perante um comunicado que não era verdadeiro. Pedro, estamos então claramente aí, vamos falar das coisas, das pessoas pelos seus nomes, Cristina Inácio. Estamos a falar de uma pessoa que claramente mentiu, portanto mentiu. Sim, havia uma decisão, uma ata assinada e de repente dois aspectos, sim. Vem dizer publicamente. Nestes dois aspectos, sim, porque nessa reunião não se inventou possibilidades de candidatos, não se inventou, apenas se bateu um nome. E foi feito o convite a mim, portanto, já para ser candidato à Câmara, e isso aconteceu, e o procedimento todo, o envio da ata para a Distrital também seguiu os trâmites normais, porque quem tem que enviar as deliberações da Conselhia, quem tem que tratar é a Secretária, e neste caso a Secretária fez-o. Estamos a falar de uma pessoa, ela própria reconheceu, quando a Comissão Política caiu, Cristina Inácio reconheceu que não tinha vida para isto, não tinha, enfim, talento para a questão política. Ela própria publicamente veio dizê-lo. Pelos vistos tem. E curiosamente agora está a candidatar-se de novo, portanto em pouco tempo também ganhou algum talento que disse que não tinha. Mas Pedro, eu pergunto, porquê é que o Pedro, que em 2021 tomou conta da Comissão Política e a conduziu durante 2 anos, porque é que o Pedro em 2023 abdicou de ser Presidente e não deu continuidade a um projeto quando, para mim, faria mais sentido que isso tivesse acontecido? Se calhar hoje, acontecido. vendo, e honestamente, vendo as coisas, depois das coisas passarem, não é? Se calhar foi um erro. Não ter continuado, porque afinal o candidato do PS é Presidente da Conselhia e não vem mal ao mundo que isso aconteça. Foi um erro que eu cometi. Confesso que foi um erro que eu cometi. Não tenho qualquer problema em assumir os meus erros. Outros têm. Eu não tenho. Esse foi um erro que cometi. Olha, Pedro, como é que analisas o espectro do que está a acontecer? Exatamente, arrumando essa questão, porque eu sentia que tinha que esclarecer isto, mas partindo agora num todo. Portanto, o PS foi o primeiro a apresentar a sua candidatura. Era expectável que fosse o João Nicolau. Um candidato jovem, tinha passado pela Assembleia da República, sem grande experiência autárquica, sem ser na Assembleia Municipal, já tem alguns anos de Assembleia Municipal, portanto está por dentro de alguns dos problemas do município,
mas o PS apresentou o candidato com quase um ano de antecedência. As eleições serão para o final de setembro, princípio de outubro. O PS apresentou no dia 5 de outubro essa sua candidatura. Nestes 2 meses da candidatura do PS, houve outra novidade, que foi a apresentação do candidato à Assembleia Municipal, além dos candidatos às juntas de freguesia, mas o candidato à Assembleia Municipal, o que eu acho que foi uma feliz escolha, sinceramente, porque é uma pessoa que teve muitos anos como vereador, portanto, conhece a máquina autárquica por dentro. Estamos a falar de Luís Rema. Luís Rema, sim. Leitores menos atentos, sim. E também provedor Luís Rema, que ficou desde que saiu da variação, ficou à frente da Misericórdia de Alenquer e tem feito um trabalho notável, ele e a sua equipe, à frente no que diz respeito à parte social em Alenquer. Portanto, acho que foi uma boa opção. Uma pessoa já com... não vou dizer idade, com bastante experiência, ao pé de um jovem, porque o João Nicolau é um jovem, não é? E isso também é um risco que ele pode correr ao ser jovem. E é um ciclo que se fecha dentro do PS. Quando se fecham os ciclos dentro do PS ou de outro partido, qualquer que seja, que feche o ciclo dos 3 mandatos, toda a oposição acha que é a altura de poder de aproveitar e que é aí uma hipótese que há para conseguir ter mais votos ou, quiçá, a lutar pela vitória. Tendo em conta o enraizamento da vertente socialista no Conselho, achas que esse fim de ciclo e a aparição de outro candidato pode, enfim, dar alguma oportunidade à oposição? Eu penso que sim, que pode dar. Já vi as coisas de uma forma mais facilitadas para a oposição. O PSD teve esta crise que eu há pouco comentei e não estou de acordo quando se diz que quem abandonou a Conselhia abandonou o Conselho, abandonou o PSD de Alenquer. Não. Em democracia, quando há numa estrutura, num organismo, há desconfiança entre as pessoas, não há já aquele ambiente de trabalho que é necessário ter e de equipa para enfrentar umas autárquicas, e eu sei bem daquilo que estou a falar, a democracia tem sempre resposta, e a melhor resposta é eleições. E assim clarifica-se as coisas. Portanto, eu acho que o PSD fez muito bem em ir a eleições, porque a partir de dia 7 de dezembro vai ter uma nova equipa, seja ela liderada por quem for, terá 10 meses para organizar e para pôr no terreno, terá muito menos, mas tem 10 meses até às eleições para trabalhar, é tempo mais que suficiente para ser uma alternativa e para ser uma alternativa válida ao PS. Um partido como o PSD, o normal é ter 2 vereadores, não um. É que foi um resultado anormal. O normal é ter 2. E em alguns aspectos, quando há mudanças de ciclo, em 3 mudanças de ciclo que houve em Alenquer, 2 tivemos 3 vereadores. Portanto, eu acho que o PSD tem todas as condições para lutar por passar de 1 para 3 vereadores. Fala-se de um potencial cenário de 2 candidatos possíveis, neste caso Nuno Miguel Henriques voltando a apresentar-se ao eleitorado, ou então a candidatura de António Franco, eventualmente apoiado por uma comissão política de novo liderada por Cristina Inácio. Como é que vês este possível cenário? São possibilidades. Ainda nenhum deles formalizou a candidatura, quer a presidentes da Conselhia, quer depois a candidatura à Câmara. São cenários, pode aparecer outras vertentes, outras hipóteses. Nestes 2 cenários é legítimo, qualquer um deles, é legítimo que o vereador Nuno Miguel Henriques, se há pessoas ligadas a ele que são militantes em Alenquer e que se querem candidatar, é legítimo que ele pense que poderá vir novamente corporizar a candidatura do PSD. E é legítimo que se a candidatura liderada por Cristina Inácio, que já disse que se iria candidatar, indicar um nome, seja ele o António Franco ou outro qualquer, que também ambicionem ter
para mim, o PSD é o segundo maior partido no Conselho. Portanto, tem que se afirmar definitivamente com essa ambição. E essa ambição é, como lhe digo, é os 3 vereadores e lutar para vencer. Ou seja, Pedro, presumo pela tua posição que apoiar o PSD, abdicar de ter uma candidatura própria e apoiar uma candidatura de outro movimento, por exemplo, do Todos, nunca, na tua opinião. E agora sair de comentário para o militante Pedro Afonso. Não, nunca. Nunca. O PS seria um erro brutal depois de um... Eu estou à vontade porque já dei esta minha opinião nos vários órgãos do partido. Depois do mau resultado que foi em 2021, os 14%, deixar de aparecer o símbolo do PSD seria um erro brutal para o PSD, que daqui a 4 anos iria pagar muito caro, mesmo muito caro. E, portanto, acho que isso, para mim, nem se colocava a questão. Mas parece que há aqui alguma possibilidade, não sei se muito ou pouco remota, de acontecer. Há ali alguma atração de Cristina Inácio pelo movimento Todos. Aliás, o virar de costas ao candidato Pedro Afonso parece que coincide com o aparecimento do Todos e a senhora terá ficado enamorada pelo movimento. Vamos pensar que foi coincidência. Eu penso que não. Eu acho que, quer dizer, quem quer ser presidente de um partido, não me passa para a cabeça que um presidente de um partido tome conta desse partido para depois dizer assim, não, nós vamos ficar de lado, não vamos a eleições, vamos apoiar um movimento independente que nasceu agora há 1 mês, 2 meses, que é composto por pessoas respeitáveis, mas que durante 4 anos, a maior parte delas pouco se ouviu falar sobre os problemas do Conselho de Alenquer, e portanto acho que é muito pouco provável que um presidente de uma conselhia faça isso. Não acredito. Mesmo tendo em conta que nesse movimento estão antigos vereadores e pessoas com peso no PSD, Pedro Moreira, o próprio Frederico Rogério, foram ambos vereadores. O Frederico foi mesmo candidato à presidência da Câmara. O Frederico, sim, foi candidato à presidência da Câmara, mas nunca foi militante. Nunca foi militante, era independente. Sim, sempre foi independente, portanto acho natural que possa aparecer num movimento desses. O Pedro Moreira foi presidente de conselhia e foi vereador. Portanto, é uma opção que tomam. Eles sabem os riscos que correm ao concorrer contra o partido. Eles sabem que um militante que concorra contra o próprio partido corre o risco de ser expulso desse mesmo partido. Pelo menos no PSD é assim que funciona. Portanto, são opções que eles tomaram, respeito. O Chega, por estes dias, também teve ali um desaguisado interno. Teve um Será desaguisado, que o Todos mas está metido nisto também? Sim, acho que sim. Acho que sim. Mas antes disso, o Chega fez, salvo erro, a seguir à apresentação do PS, um comunicado em que deixou claro que se iria candidatar sozinho a todos os órgãos, que não haveria hipótese de abdicar da sua candidatura para apoiar qualquer movimento. Obviamente que eles estavam a falar em relação do Todos. Não é? E a partir desse momento há uma cisão entre o presidente da Conselhia e o antigo candidato sim, claro, de 2021. Teve a ver com movimentos independentes. Não há dúvida nenhuma. Teve a ver com movimentos independentes. Ou seja, Pedro, há aqui... O Chega organizado, eu acho que o Chega é um dos partidos que tem muito a perder com esta divisão que foi criada pelo Todos. Porque o Chega, claramente, é o partido, depois dos últimos resultados obtidos no Conselho, claramente, eu acho que o Chega conseguiria, agora não sei, vamos ver, mas conseguiria eleger um vereador pela primeira vez na Câmara de Alenquer. Ou seja, Pedro, este movimento Todos já está a priori aqui a conquistar pontos, a apresentar algumas vitórias prévias. Se acha que, pelo menos já está a espalhar a confusão. Se acha que fragmentar mais a oposição é uma vitória, eu acho que não.
eu acho que isto só vai beneficiar um único partido, que é o Partido Socialista. Com esta fragmentação, falta saber a Iniciativa Liberal, que também criou já um núcleo em Alenquer, portanto, vamos saber se eles vão querer concorrer, vão querer ir a votos para ver o peso que tem. Um novo partido, teoricamente, era isso que queria fazer, né? Ou que deveria fazer, ir a votos para ver o peso que tem. A Iniciativa Liberal, depois à esquerda, penso que haverá, está tudo ainda muito calmo, mas haverá uma candidatura da CDU que tem testado ato eleitoral após ato eleitoral a perder uma média de 400 votos por ato eleitoral, e daí eu dizer que o Chega, como tem estado a subir de ato eleitoral para ato eleitoral, poderá realmente lutar com a CDU para um lugar de variação, ou até, quem sabe, elegerem os dois cada um, pode acontecer isso, mas o Chega claramente unido e sem quesílias, não tenho poucas dúvidas que ultrapassaria a CDU em Alenquer. O problema é que já não estão unidos. Agora não estão unidos, e portanto o movimento todo já teve essa proeza, já criou aqui cisões dentro de alguns partidos. Vamos ver como é que as coisas... Era nesse aspecto que eu me referia às vitórias. Exatamente, criou cisões dentro de alguns partidos, todos eles do espectro de direito, centro-direita e direita. Na esquerda, como eu estava há pouco a dizer, portanto, aí centro-direita e direita, neste momento ainda há uma grande confusão. Acho que para termos aqui uma análise mais fina sobre o que poderá acontecer, ainda há aqui uma grande confusão, anda muita poeira no ar. Vamos deixar passar mais uns meses para podermos perceber como é que vai evoluir, se realmente vai haver partidos que vão abdicar de se candidatar para apoiar o Todos, ou se por outro lado o Todos vai chegar a um ponto que diz que, ok, tiramos a fotografia ao município, sabemos dos problemas do município, agora vamos nos integrar numa grande coligação partidária e vamos apoiar essa grande coligação partidária, com elementos nossos nessa grande coligação partidária, e vamos a votos. Com um candidato do Todos, neste caso com o Francisco Guerra, potencialmente, por exemplo? Por exemplo, mas vamos supor uma coligação PSD, que eu acho muito difícil haver uma coligação PSD com o Chega aqui, mas vamos levar ao limite. PSD, CDS, aliás, o CDS tem estado calado, mas o CDS está lá todo, no Todos. Está todo no Todos. Está todo no Todos. Portanto, PSD, falamos CDS... dos encontros que têm havido, das reuniões. Sim. PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, todos juntos numa grande coligação. Possivelmente o cabeça de lista seria entregue ao PSD e poderia ser o Francisco Guerra do Todos, que eu acho que é uma opção que os partidos têm que tomar e que têm que decidir, apesar do Francisco Guerra não ter, neste momento, qualquer... que se conheça qualquer trabalho, durante a última década, nunca se ouviu o Francisco Guerra criticar o que quer que fosse em relação à gestão camarária. Há pouco falavas da redução sistemática que a CDU tem tido de votos. Eu recordo que nas últimas autárquicas o candidato António Franco, concorrendo independente, de forma independente, esteve a uma distância muito pequenina de igualar a CDU em termos de votos e de se eleger como vereador para a Câmara. O António Franco, sim, e ficou à frente do CDS e muito perto do Chega. Foi um cenário diferente deste que se está agora a passar no Conselho. Mas sim, o candidato António Franco, como independente, conseguiu... E eu pergunto, Pedro, se ele sozinho vale, pelo menos em 2021, valeu 1.200 e tal votos, será que concorrendo pelo PSD, juntando os eleitores... Os eleitores, esses 1.000, só que o problema é que isto não é assim transferível de umas eleições para as outras e não é assim tão linear, mas é uma hipótese para candidato do PSD.
Há uma parte do PSD que com certeza não esquece que ele foi candidato independente contra o próprio partido, alguns militantes do partido, mas a verdade é que ele sempre se identificou como social-democrata e neste momento, sinceramente, não vejo outra pessoa com o perfil e com a disponibilidade para poder fazer um bom resultado pelo PSD que não seja o António Franco. Neste momento, pode aparecer alguém que possa, mas neste momento o António Franco não se demitiu da Conselhia, portanto é próximo da Cristina Inácio, da ex-presidente, foi candidata há 4 anos, teve esse bom resultado, portanto, por que não experimentar? Se o resultado vai ser essa soma, já tenho mais dúvidas. Não resisto a perguntar-te, Pedro, a provocar-te esse comentário. Pode ser a pessoa certa que tem o perfil certo para ser candidato. Pergunto, seria a pessoa certa com o perfil certo para ser um presidente de Câmara de Alenquer? O António Franco? Isto ser comentador isto é como aos melões, depois de aberto é que se vê. Okay. Porque eu acho que para ser Presidente de Câmara de Alenquer, sem ser do Partido Socialista, mesmo sendo do Partido Socialista, eu acho que tem uma dificuldade enorme da gestão da máquina pesada que é, neste momento, o município de Alenquer. A máquina administrativa do município é uma máquina muito pesada, com muitos vícios de muitos anos. Mesmo sendo um candidato do PS, irá ter muita dificuldade em lidar com essa máquina. E nós vemos nos processos de urbanismo, por exemplo, que demoram uma eternidade, alguns a serem analisados, erros que acontecem, enfim. Achas que há poderes dentro dessa máquina? Há pequenos poderes, não tenho dúvida, não tenho dúvidas disso. Há pequenos poderes que tentam preservar a sua quintinha, o seu quintal, e tentam dizer, não, aqui mando eu, você pode ser vereador, pode ser presidente, mas aqui eu é que consigo... tenho poucas dúvidas. E como é que isso se combate? Como é que isso se combateria, Pedro? Bem, com muita... Para já, com muita teimosia. E depois impondo uma disciplina, não é chicote, nada disso, mas quer dizer, impondo uma disciplina diferente daquela, e uma organização diferente daquela que o município tem tido até hoje. Agora, se o António Franco consegue fazer isso, ele é funcionário municipal, ele conhece a máquina, ele tem essa vantagem ou desvantagem, ele conhece a máquina por dentro, portanto ele saberá onde é que tem que tocar, onde é que tem que tirar, onde é que tem que pôr, o que é que tem que mexer. Será levado a sério por ser funcionário há tantos anos, por ter uma ligação tão próxima das pessoas? Seria levado a sério? É algo que infelizmente nós não temos dados também para comentar. É o tal melão que ainda não está aberto. Que não está aberto, porque se nós tivéssemos dados, por exemplo, para fazer uma sondagem e para podermos comentar essa sondagem aqui no Fundamental Canal, seria muito mais interessante, porque eu recordo-me que em 2009 nós fizemos uma sondagem e havia um candidato que era o mais popular de todos e não era o que ganhou, nem o que ficou em segundo lugar. Mas depois, na pergunta seguinte, se as pessoas achavam que ele tinha credibilidade e votavam nele, ficava muito cá para baixo. Portanto, ou seja, era popular. Era popular, mas depois uma coisa é ser popular, outra coisa é ser credível. Se conseguires ser popular e credível ao mesmo tempo, ótimo. Mas muitas pessoas confundem o ser popular com o ser credível, e o ser popular pensar que a popularidade, não, eu sou muito popular, ganho. Cantar o fado e contar umas boas anedotas dá popularidade, mas não dá um bom presidente de Câmara. E nem sei a quem é que te estás a referir, por acaso não me recordo. Também não vale a pena. 2009. Ok, muito bem. Muito bem, Pedro. A nível nacional, saltando agora aqui um bocadinho do local, aqui no nosso do local ao global, fazemos uma viagem até ao nacional. Temos um governo PSD, liderado por Luís Montenegro, que vem, no fundo, cortar com um ciclo de 8 anos do Partido Socialista. Como é que estás a ver a governação do PSD nestes primeiros tempos? Luís Montenegro está a surpreender-te pela positiva?
Sim, está-me a surpreender pela positiva. Isso é verdade. Mas é um governo que está a governar com alguma dificuldade devido ao facto de ter uma maioria minoritária muito. Ele tem o mesmo número, o PSD, só o PSD tem o mesmo número de deputados do PS. Portanto, quer dizer, há aqui uma maioria muito relativa que dificulta e muito a gestão do dia-a-dia do país. Grande parte, basta dizer que grande parte das leis aprovadas na Assembleia da República foram através de conjugações entre o Chega e o PS que votaram, e o Governo tem que saber encaixar essas leis e governar um pouco desse modo, porque, repara, agora, por exemplo, vamos entrar na discussão, na especialidade da votação, na votação da especialidade das propostas para o Orçamento de Estado para 2025. O Governo já tinha dito que tinha cerca de 300 milhões, mais ou menos, de folga, não tinha uma folga muito grande, mas tinha alguma folga em perspectiva. Basicamente, discutiu-se nestas mais de 2.000 propostas de alteração que vão ser votadas, podemos resumir a duas que foram as duas mais importantes, que era a descida do IRC em 2 pontos ou em 1 ponto percentual, em que o PSD ameaçou o PS se não votasse a descida de 1 ponto percentual, que era o que estava combinado. O PSD apresentava a proposta de 2 pontos e passava com o apoio do Chega. E o PS aí já arrumou a questão, disse que viabilizaria a redução de 21% para 20% do IRC, portanto essa parte está arrumada. Mas há outra parte que tem a ver com o aumento das pensões, em que o Chega faz uma proposta de um aumento de 1,5% e o PS faz um aumento de 1,25%. E o Chega já diz que viabiliza a proposta do aumento das pensões do PS, que come 200 milhões de euros, ou seja, a tal margem fica quase comida por aí. Eu não quero dizer que não seja justo o aumento das pensões. É mais que justo, principalmente as pensões mais baixas. O que eu quero dizer é que gerir um orçamento no estado, ou gerir o país, melhor dizendo, no estado em que o mundo está, é muito complicado. Nós temos uma guerra na Ucrânia que se está a agravar, temos uma guerra no Médio Oriente que também não dá sinais de abrandamento, temos um novo presidente nos Estados Unidos que a partir de janeiro já conhecemos como ele lidou um primeiro mandato dele, como é que vai ser no segundo mandato dele. Temo o pior em relação ao chapéu que a Europa se descuidou durante estes anos todos, ao saber que tinha o chapéu dos Estados Unidos. Esse chapéu pode acabar, e a Europa diz assim, bem, agora estamos sozinhos e não temos aqui nenhuma boia de salvação, tínhamos sempre os Estados Unidos. E depois temos uma guerra comercial com a China que está a ser passar, portanto isto tudo ao mesmo tempo. Este cenário pode provocar mudanças drásticas nas economias dos países, e Portugal pode ser afetado por isso. A Europa pode ser afetada e Portugal sim, muito afetado. Principalmente quando estamos a ver a Espanha com um aumento brutal de despesa que está a ter, que vai ser combatida de certeza, tem que ser combatida por aumento de impostos. A Alemanha em dificuldades económicas, e nós tendo a Espanha e a Alemanha um pouco são dois dos nossos principais parceiros a espirrar, nós temos logo uma constipação, e portanto eu vejo o futuro em termos globais, o futuro de Portugal e em termos económicos, o 2024 não pode ser igual ao 2023 ao nível do aumento de despesa que houve. Uma coisa, que é o que não está a acontecer. Uma coisa é nós dizermos assim, ok, no orçamento, no bolo total do orçamento, há aqui verbas que estão a ser mal empregues neste setor e deviam ser empregues neste setor. Outra coisa é acrescentar despesa nova. Porque acrescentando despesa nova, das duas uma. Ou vamos pedir dinheiro aos credores, e aí aumentamos a dívida pública, que não queremos, ficamos expostos, ou vamos aumentar impostos. Aqui não há outra saída com o aumento das despesas. Ou aumenta impostos, ou pede-se dinheiro
e aumenta-se a dívida pública. Se o Partido Socialista estivesse a governar, achas que faria ou incluiria no orçamento as propostas que tem feito agora que é a oposição? Ou está a aumentar a despesa sabendo que é o PSD que vai levar com essa carga em cima? Sim, também é um pouco isso, mas eu recordo-me, por exemplo, as isenções nas SCUTs, e isto depois é a hipocrisia dos próprios partidos. E aqui falo também contra o PSD. A isenção das ex-SCUTs foi proposta pelo PSD no anterior mandato. O PS votou contra. E agora que é a oposição? Agora, o PS propôs a isenção das SCUTs com o Chega, foi aprovado e o PSD votou contra. Portanto, isto também é um pouco a hipocrisia e descredibiliza a política, claramente. Porque não há justificação porque é que em poucos meses se muda de opinião, tanto o PS como o PSD mudam só porque um passou para a oposição e outro passou para o poder. É como na questão da exigência das demissões. Quando se está na oposição existe a demissão e quando se está no poder, sim, afinal já não é para demitir. Há áreas que claramente teriam que ter um pacto de regime. A saúde é uma área que claramente, e a justiça, pelo menos essas duas áreas, Portugal neste momento precisaria ter um pacto de regime entre os maiores partidos e dizer assim, ok, hoje está o PSD, mas amanhã está o PS e temos a garantia que não vai varrer tudo o que ficou combinado para começar tudo de novo. Porque depois são as pessoas que sofrem com isto. São as pessoas que estão horas e horas infinitas nas filas das urgências dos hospitais à espera de uma consulta. E isso não pode acontecer. E a política não pode ficar tão extremada, porque senão não pode haver, por exemplo, não pode haver problema em dizer, ok, os imigrantes são bem-vindos, mas nós não podemos estar de portas abertas a receber todos, porque o país não tem condições para receber todos, porque depois ficam na rua, em tendas, como acontece em Lisboa, que são milhares na Gar do Oriente à noite a dormirem, outros fora. Tem que haver regras. Mas nós precisamos, atenção, nós precisamos de muita mão de obra, porque somos um país envelhecido. Somos dos países mais envelhecidos do mundo. O próprio Conselho de Alenquer, se nós tirarmos... e nós vamos saltando do local para o global, do global para o local. Se nós tirarmos a população de Alenquer e do Carregado, o índice de envelhecimento da população do Conselho de Alenquer, se tirarmos estas duas localidades, portanto o Alto Conselho, está ao nível do Alentejo. Portanto, nós precisamos de imigração para mão de obra, porque vemos como, por exemplo, na construção civil, na agricultura, nós precisamos. Agora, temos que recebê-los, mas dar condições. Não é receber só por receber, isso também não concordo. E, portanto, aqui também devia haver um entendimento que não fosse só de legislatura a legislatura. E como temos um governo minoritário, e como há sempre a perspectiva, neste momento o PS viabilizou o Orçamento de Estado. Mas nada nos garante que possa haver alguma coisa e que para o ano, as pessoas dizem, a partir de junho não pode haver eleições porque já faltam menos de 6 meses das eleições presidenciais. Nem pode haver eleições nos 6 meses posteriores. Portanto, este governo vai lá estar pelo menos mais 2 anos. Nada garante que nos primeiros 6 meses do ano que vem não possa haver uma moção de censura. E essa moção de censura passar. Não sabemos. Não, quer dizer, é um governo que está sempre ali e por ter minoria e por haver esta falta de cultura democrática que eu acho que outros grandes políticos tiveram, como Sá Carneiro, que chegou a propor vários acordos de regime, Mário Soares, que hoje vai sair o livro dele e vai-se iniciar agora brevemente as comemorações do centenário do seu nascimento. Eram políticos que realmente punham o país à frente de tudo. Hoje em dia é mais a pequena politiquice, é mais a reação da hora para os telejornais, é a reação a ir a correr aos passos perdidos da Assembleia da República para reagir logo. E por vezes as coisas não são amadurecidas e não são pensadas. Se fossem, se calhar teríamos outros resultados e por isso não me admira, por exemplo, que a extrema-direita esteja a crescer, como está a crescer pela Europa toda.
E o Trump, aliás... Há uma falta de resposta, há uma falta de capacidade de resposta da democracia, dos partidos equilibrados ao centro. Claramente. As pessoas não se veem. Direita. Eu acho que o último governo reformador que houve em Portugal realmente que fez reformas, pode-se concordar ou não, mas que se fez reformas, teve a coragem de fazer reformas de fundo, foi as do Cavaco Silva. Na década de final de 80, princípio de 90. A partir daí, Portugal não tem tido reformas de fundo que se veja, porque é preciso fazer reformas de fundo. Naquelas áreas que eu já disse há pouco, na justiça, na saúde, porque como está, não pode continuar. E isto tem estado neste estado há muito tempo. Teremos nós, nas novas gerações, pessoas com essa capacidade, com essa visão? Eu acredito que sim. Portugal tem muitos jovens brilhantes que eu... Reformulo a minha questão. Teremos na política pessoas assim? Porque eu sei que Portugal tem essas pessoas. Só que vão para o privado, vão para o estrangeiro. Teremos sim, na política... Sim, e têm condições de vida completamente diferentes e condições profissionais completamente diferentes. Repare que o simples facto de retirar-se os 5% da remuneração dos políticos, que foi cortado no tempo da Troika, 5% à remuneração dos políticos, tem dado discussão, porque o PSD queria já, o PS diz que só para a partir das próximas eleições, e então acho que chegaram agora a um consenso que é só a partir das próximas eleições. Não! Os políticos em Portugal, se calhar são muitos, mas ganham pouco. E não conseguem atrair essa massa crítica, esses jovens que cada vez mais estão a ir para o estrangeiro e por lá ficam a ajudar esses países e que estão a sair do nosso país, infelizmente. Não é? E, portanto, eu acho que tinha que haver aqui uma reformulação muito grande, até em termos autárquicos, a lei eleitoral autárquica, a forma como o executivo autárquico é formado. É lógico, a Assembleia Municipal devia aparecer e aqui eu estou a divagar, desculpa, Nuno, mas eu estou a gostar de te ouvir. Devia aparecer por isso ainda não te interrompi. dois boletins de voto por só, Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal. E a Câmara ser eleita dentro da Assembleia Municipal, como é juntas de freguesia. Temos no próprio Executivo de Câmara, e eu estou à vontade porque estive no Executivo minoritário. E orgulho-me muito de ter ajudado, lá está, pôr o Conselho à frente, ter posto o PSD para segundo plano e ter posto Alenquer sempre no primeiro plano. E ter ajudado bastante o Presidente Jorge Riso nessa altura, porque passava-se por momentos económicos difíceis na Câmara. Mas o facto de termos um Executivo que não é a nossa equipa, que não foi escolhida por nós, e que alguns do Executivo estão ali para arranjar problemas, quer dizer, até pode ter elementos da oposição ao Executivo, mas isso tinha que ser a Assembleia Municipal não ter maioria e o arranjo ser como é o Governo, mas o Governo vai buscar pessoas exteriores. É um bocadinho diferente aqui o cenário que eu estava a pôr. Porque qualquer dia, mesmo para as freguesias, houve uma celeuma enorme quando houve a junção das freguesias. Agora houve a possibilidade de desfazer as uniões de freguesias. Em Alenquer não houve nenhuma que se desfizesse. Mantiveram. Mas mesmo para algumas juntas de freguesia, quando se vai para arranjar candidatos, as pessoas dizem: mas eu não tenho tempo para ir para uma junta e para ganhar o que ganho, eu não posso largar o meu emprego para ir ganhar 300 euros por mês para gerir uma junta. Um alto conselho, por exemplo. E as juntas hoje em dia já requerem um pouco mais de profissionalismo. Ou, das duas, ou há uma reforma administrativa a sério em Portugal, que depois esbarra sempre nos momentos e nos timings políticos de cada partido, o que é conveniente ou o que não é, e isso é que infelizmente tem emperrado esta modernização que também era precisa a nível política em Portugal, para atrair também gente nova, outras pessoas, porque senão
Vamos continuando com os velhos caciques e algum caciquismo começa a nascer também dos novos partidos, a liderar os partidos e a manobrar os partidos e cada vez a política e os políticos se descredibilizam mais e cada vez os partidos extremistas aumentam o seu poder. Bom, e esta foi a primeira edição do local ao global. Fomos do local ao global, depois voltámos ao local, mas é mesmo assim, com dinâmica, com Pedro Afonso também, aqui no Fundamental Canal. Vai ser sempre à terceira sexta-feira de cada mês. Vamos ter, com certeza, a oportunidade de voltar a estes e a muitos outros temas, e mensalmente analisando, comentando e ouvindo a opinião de Pedro Afonso sobre estas questões que dizem, no fundo, respeito a todos nós. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. E obrigado até para o próximo mês. Até o próximo mês. Obrigado.